Olá, gente querida! Estamos aqui para mais um episódio do programa Autonomia Feminina. Espero que vocês tenham assistido o episódio passado, o episódio 7 do programa, que a gente fala de feminicídio. Nele, nós trouxemos algumas questões históricas, infelizmente, dessa cultura de violentação da mulher, de apagamento da mulher. Conversamos com a Neide Barros e vamos continuar a estar conversando com ela para agora a gente fazer essa relação que a gente preza tanto no programa, da relação da teoria com a prática. Eu digo muito, o conhecimento nos liberta, o conhecimento nos faz ter esperança e até resolver algumas angústias e alguns sentimentos que a gente não dá nome. Então, esse programa, ele serve para isso, para contribuir, para que você entenda algumas coisas que aconteçam na sua vida, Então, por isso, curta o nosso canal no YouTube, vai para as nossas redes sociais, @Cultura Cidade Arte. Contamos com vocês. E aí, Neide, vamos continuar o assunto. Aqui a gente estava conversando e você tinha colocado já que você está trabalhando no centro com trabalho com mulheres vítimas de violência, que é uma ação concreta da sua parte para que esses problemas sejam solucionados ou desvendados, ou que tenha uma rede de apoio. A gente vê quão é importante uma rede de apoio no processo de violência contra a mulher. Passa pela questão do Estado, uma questão legal, passa por uma questão da subjetividade e passa também por uma questão financeira também para ela até conseguir isso. E eu vejo também que tem uma questão fundamental que é preciso ser falado. Romper estruturas é difícil. O caminho para a autonomia é difícil. Numa conversa com a professora Lúcia, ela colocava isso. Todo ser humano quer ser aceito. Então, a gente fica entre o processo de um reconhecimento imposto e de uma vida que nos faz feliz. Eu queria que você comentasse sobre o seu trabalho e falasse para os nossos telespectadores, como é que você vem fazendo e agindo com isso. Bom, eu trabalhei durante muito tempo na educação, e aí eu fiz uma transição de carreira trabalhando como terapeuta integrativa, e nesse momento eu estou cursando psicologia, pretendo levar isso para o doutorado, e esse é um trabalho da professora Simone Abadia, lá da Unialfa. Ela tem esse grupo, onde as estudantes de psicologia vão prestar um trabalho psicossocial para as mulheres. É um trabalho gratuito e ele é feito em grupo, em rodas de conversa. Então, a gente faz educação, a gente faz encaminhamentos também, buscando a autonomia dessa mulher. Por exemplo, muitas vezes o que falta é informação, onde ela pode pedir um apoio, onde ela pode se inscrever em um programa social, às vezes até para sair de casa e tomar essa atitude, Não só uma questão jurídica, mas uma questão mesmo de ser essa rede de apoio que muitas vezes essa mulher não tem. O que eu estava comentando aqui com vocês em off é que é muito comum ter a desistência. A pessoa vai ali naquele primeiro rompante, que a gente sabe que a violência ela é cíclica, então ela tem a fase da lua de mel, que é quando o agressor pede desculpas, fala que nunca mais vai acontecer. Então, nessa fase, é muito comum as mulheres abandonarem o acompanhamento, porque elas ficam envergonhadas de terem voltado para os seus agressores, Mas a gente sabe que é muito mais complexo, porque é uma rede afetiva, aquele homem, ele também é o pai dos filhos, Então, assim, o ideal é que essa violência não existisse, que a gente pudesse punir esses homens de uma maneira adequada, mas que ele também
pudesse ser ressocializado, para que se ele vir a constituir uma nova família, ele não repita aquilo, né? Então, hoje esse trabalho, ele é um trabalho de formiguinha, que às vezes a mulher se inscreve e a gente liga, né, para fazer a confirmação das reuniões. A gente tá ali numa região mais periférica, que é a região noroeste de Goiânia, e muitas se inscrevem, mas na hora de ir não vão. Então, assim, porque muitas também se sentem envergonhadas de estarem naquela condição de vítima, não gosta de ser, né? Então, é muito complexo. Eu queria pensar, para a gente pensar junto, até esse processo da ação, né? Nós estávamos falando aqui, abri o episódio falando de como essa questão é internalizada na gente. Eu gosto muito, já falei, vou falar isso em vários programas, eu gosto muito do estudo da Simone de Beauvoir no Segundo Sexo, enquanto ela fala da cultura da sujeitação da mulher, né? E que ela vai falando que a relação da mulher com o homem, com o Estado, é muito parecido do escravo com o senhor do escravo. Ou seja, ela é criada, a nossa estrutura social, e nesse processo foi criada para que ela não exista, é o assujeitamento, ela não é sujeita, ela não exista sem o homem ou sem o filho. E aí, fora isso, a gente tem várias coisas, a questão, as mulheres ganham 20% a menos que o homem, ou seja, a mulher tem uma dupla jornada de trabalho e com processo de não reconhecimento do trabalho invisível. Óbvio que a gente já avançou bastante, mas falta avançar um pouco. Eu queria que você comentasse sobre isso, assim, além dessa questão da vergonha, eu acho que tem essa questão internalizada, né, que o ser certo é ser assim. E se você conhece algum grupo, algum lugar que uma mulher, quais são os canais que ela pode estar procurando, se ela pode estar procurando esse grupo no Unial, se você conhece outros grupos, para que as pessoas podem ir atrás de redes, aonde essas coisas sejam quebradas e elas se sintam parte de coisas, de outras situações. Sim, e é muito interessante você falar sobre essa questão da internalização. Eu me lembro muito do Caliban e a Bruxa, né? Que a mulher sem filho, a mulher sozinha e que está envelhecendo, ela é a figura da bruxa, da errada, e ninguém quer ser a bruxa a gente foi treinado para ser a princesa, né? Que é salva no final do Conto de Fadas e vive feliz para sempre. Então, isso está muito internalizado na nossa cultura de várias formas. Muitas mulheres se sujeitam e muitas mulheres com poder aquisitivo continuam se sujeitando a um relacionamento abusivo por um medo que é muito mais social do que necessariamente financeiro. Claro que a gente tem as questões financeiras, mas também a gente tem esse medo. Bom, eu acredito que as pessoas que têm condições, né? Eu acho que o primeiro passo a gente sempre fala muito, denuncie, né? Vá na delegacia, procure, mas muitas pessoas, elas ainda não estão preparadas. Então, eu acho que a primeira coisa é se fortaleça. Se fortaleça e começa a criar uma estratégia, né? Por exemplo, se fortaleça com rede de outras mulheres, se você tem uma mãe, se você tem uma amiga, porque muitas vezes essas mulheres nem falam que apanham. Então, comece daí, né? Buscando outras pessoas que possam te dar um suporte mais íntimo. Um segundo caminho é procurar uma ajuda mesmo psicológica. A gente tem o SUS, né, que pode encaminhar para os CAPs. A gente tem grupos de apoio, de terapias, todas as faculdades
públicas e particulares têm as clínicas escolas, que esse tratamento é oferecido gratuitamente, e ali essa pessoa pode ter um suporte emocional e psicológico. Se você quiser, também posso deixar aqui depois um número para você disponibilizar, ou para disponibilizar nas redes sociais, que eu acho que é importante. Fora isso, né, aí tem a questão jurídica da pessoa procurar uma delegacia mesmo da mulher. Eu já ouvi muita reclamação de determinadas delegacias não terem muito ali um sistema para acolhimento, mas eu acho que hoje a gente tem mudado muito isso, com treinamentos, com delegadas assumindo esses cargos, de terem assistentes sociais ali, um grupo mesmo para acolher essa mulher. Então, eu acredito que esses seriam 2 caminhos, mas também é muito importante a gente dizer, porque às vezes a mulher se sente pressionada, eu tenho que denunciar, eu tenho que fazer justiça, assim... Às vezes, nesse momento, você ainda não está forte o suficiente. Eu admiro muito a Maria da Penha, porque ela pegou, né, que a gente viu o vídeo no último episódio, que ela não tinha nem lei para dar nome para aquilo que ela estava sofrendo, e ela foi atrás, ela foi em tribunais internacionais. Isso é louvável, mas às vezes você não tem aquela força naquele momento. Então, a primeira coisa é fortalecer a autoestima, porque a violência, ela não acaba só com a dor física, né? Ela destrói a autoestima, o sentimento de capacidade. Essa mulher, ela acha, porque ela é agredida, mas ela também ouve que ela é burra, que ela não é capaz, que ninguém vai querer ela, que ela vai passar fome. Existem muitos aspectos dessa violência que vão se montando antes de chegar realmente na violência física. Só para falar para quem está nos escutando, que nós temos no nosso site, Associação Cultura Cidade Arte, uma cartilha. Nós ficamos 3, 4 meses trabalhando sobre a questão da violência digital, que também é uma violência, que vem crescendo cada vez mais. E nós fizemos uma cartilha e um e-book que está disponível, exatamente pensando nisso, né? Como agir. O nosso objetivo aqui é isso, discutir o assunto e criar redes para que a gente comece a fazer essa integração. E aí, quem está nos assistindo, coloca lá, se você conhece algum local que faça um serviço coletivo desse, nos avise, divulgue isso. Nós precisamos divulgar. Uma questão que pega muito também é a questão financeira. Então, de repente, a gente vê cooperativas, lugares coletivos também que faz essas questões, né? A gente tem o Mano é Mano, não é? Que também na internet que faz esse apoio entre mulheres. Então, nos ajudem, compartilhe. Se você conhece algum coletivo, alguma pessoa, alguém que faça esse trabalho, é importante estar divulgando, porque é uma rede, né? A Delegacia das Mulheres de Goiânia é uma das primeiras. Sim. Há um trabalho, eu conheço pessoas que foram lá, que tiveram a coragem, foram amparadas, eles ligam diário para saber como é que está. Então, tem acompanhamento e a gente precisa acreditar que as questões vão ser resolvidas. E, Neide, no nosso programa, que a gente fala de autonomia feminina, como é que você vê isso na sua própria vivência? E no enfrentamento à violência contra outras mulheres, como é que você vê essa conquista da autonomia na sua vida e das outras mulheres? Você falou, umas não voltam, mas esses que estão lá, como que é isso? Conta pra gente. Então, eu estou iniciando esse programa, né? Nesse programa agora, nesse momento, mas eu atendo várias mulheres de forma particular. E é muito interessante, porque é isso, a gente vai reconstruir caquinhos, né, dessas mulheres que estão ali, às vezes, tão arrasadas, mas que elas têm
uma força, né, muito grande. Eu acho que nós mulheres, eu acho que pela vida, pela cultura, a gente acaba sendo obrigada a ser muito fortes. Assim, geralmente elas não chegam falando assim, eu sofri violência. Elas chegam falando, eu tô muito ansiosa. Tô sofrendo de ansiedade, tô com alguns problemas, e aí ela começa ali. E aí, no desenrolar, a violência aparece. Entende? Eu vejo que é muito comum elas terem um pouco de vergonha de assumirem isso, mas aí a gente faz esse processo de reconstrução da autoestima. E quando a gente fala de autoestima, a gente não está falando só de aparência, mas da capacidade de se perceber como um ser potente, que é capaz de ter autonomia, que é capaz de realizar. Então, algumas voltam para a faculdade, algumas conseguem emprego, algumas conseguem promoções. E aí, elas, quando começam a movimentar na vida íntima, elas conseguem ver que também elas não dependem completamente daquelas relações para serem uma pessoa mesmo, né? Ok, Neide. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu agradeço imensamente a sua participação, pela sua sensibilidade, pelo seu trabalho. É uma mulher jovem que vai atrás, que luta e que sabe, né, como sabe estar encontrando caminhos, né, para que realmente essas questões que nos incomodam, a gente consiga pelo menos resposta que não tem resposta. Exatamente. Né? A busca, eu penso que quando você falou da universidade, né, várias universidades têm os espaços das clínicas, escolas, e como a gente vê que quando a universidade volta com esse serviço social, ela é tão importante. Sim. Né? Ela tem os problemas, mas a universidade, eu falo que a ciência, ela, como um ato político, ela faz uma diferença total. Mostra o seu livro, fala pra gente, quem quiser. Então, eu queria convidar, né, quem quiser comprar, o livro chama Histórias Escritas com Sangue, ele está disponível na Amazon, nessas livrarias maiores. Se você digitar no Google, ele vai aparecer lá com várias opções de compra, que é fruto da minha dissertação de mestrado. Ok, obrigada. Gente, chegamos ao final de mais um programa Autonomia Feminina. A gente está conectando saberes e construindo redes. Te espero no próximo programa. Compartilhe com a amiga, compartilhe com a família, curta os nossos programas. Até a próxima.